Livro do Céu, volume 1, capítulo 38, Serva de Deus, Luísa Picarreta. Jesus chama a alma a uma perfeita conformidade com a sua vontade. Ele quer um desapego absoluto de tudo e uma pobreza perfeita. Ele continuou dizendo: quero de você uma perfeita conformidade com a minha vontade, para descartar sua vontade na minha. Eu quero desapego absoluto de tudo, tanto que tudo o que é terra quero que seja guardado por você como esterco e podridão, para que você tenha horror ao vê-los. E isso porque as coisas terrenas, mesmo que não houvesse ataque, apenas para mantê-las por perto e olhá-las, ofuscam as coisas celestiais e impedem-nas de fazer o casamento místico que eu prometi a você. Além disso, quero que você seja pobre até a máxima pobreza. Você deve se considerar nesta cama como uma mulher pobre. Os pobres estão contentes com tudo e o que têm, e primeiro agradecem a mim e depois aos seus benfeitores. Então, você fica com tudo que lhe é dado sem pedir isso ou aquilo, ou escolher algo, porque pode ser um incômodo em sua mente ficar esperando algo mais ou depender de alguém. Livro do Céu, volume 1, capítulo 29. Serva de Deus, Luísa Picarreta. Uma nova cruz de Luísa sempre coloca a comida de volta e, ao mesmo tempo, sente o sofrimento da fome. O confessor a proíbe de continuar no estado de vítima. Isso me custou muito no começo, principalmente pelas obediências que o confessor me deu. Não sei como ele queria que eu tomasse vitaminas, e mantive a obediência, pois tantas vezes quanto vomitava, muitas vezes tive que fazer para comer. Agora esse complexo vitamínico provocava o meu apetite e às vezes eu sentia muita fome também. Pegava a comida e assim que eu era ingerida, às vezes no próprio ato de ingerir eu era forçada a vomitar pelas constantes ânsias de vômito e fiquei com a mesma fome de antes. A pobre palavra que Jesus me disse não me fez ousar pedir nada e eu mesma tive vergonha de perguntar. Pensei comigo mesma, o que a família dirá? Mas ela vomitou e agora quer comer? Se eles me derem algo, eu aceito. Caso contrário, o Senhor pensará sobre isso. Mas isso não durou muito tempo, mas cerca de 4 meses. Um dia o Senhor me disse: repita para o confessor a pergunta que lhe dá a obediência para não tomar o quinino, que é a vitamina, e não deixar que você tome a comida muitas vezes, porque eu lhe darei luz. Assim o confessor veio e assim disse a ele, e ele me disse: para não mostrar singularidade, a partir de agora, quero que você coma apenas uma vez por dia. E também suspendeu o quinino. Fiquei mais quieta e com fome, mas o vômito não cessou. E assim que pegava a comida, tinha que devolvê-la. O Senhor às vezes me dizia para pedir obediência para não comer, mas o confessor nunca me deu essa obediência. Ele costumava me dizer: não faça nada que vomite, é outra mortificação. Mas eu disse isso ao Senhor e ele me disse: eu quero que você faça a pergunta, mas com santa indiferença. Quero que você seja o que a obediência pedir. E assim eu continuei a fazer. Depois de 40 dias, tirei dessa palavra que o Senhor disse, por um determinado tempo. Que eu havia dito ao confessor, os sofrimentos continuaram a me surpreender todos os dias, e ele foi forçado a vir diariamente. O confessor começou a me dar a obediência de não ter mais que ficar naquele estado de petrificada, e acrescentou que se eu insistisse, ele nunca mais voltaria. Da minha parte, me senti muito pronta para obedecer, especialmente a natureza queria se libertar de estar constantemente na cama, que por mais bela que fosse, sempre era lida. Esse dever, sujeitar-se a todos, mesmo nas coisas mais repugnantes e necessárias à natureza, e ser forçada a contar com os outros, é um verdadeiro sacrifício. Assim, a natureza assumia seu cargo, todos consolados em se sentir diante dessa obediência. Por outro lado, minha alma estava pronta para fazer obediência e pronta para ficar na cama, se o Senhor quisesse, porque eu comecei a experimentar o quão bom Ele tinha sido comigo, e que a verdadeira resignação sabe como mudar natureza as coisas, e amargo converte-o em doce. Livro do Céu, volume 1,
capítulo 40. Resistência de Luísa a Jesus, que a quer sofrendo, porque falta o consentimento do confessor. Mas, finalmente, Jesus se impõe, comunicando a ela o estado de sofrimento e dando para o confessor como prova de que é sua vontade o anúncio da guerra entre Itália e África. Quando o confessor me deu a obediência de não precisar mais ficar na cama, comecei a resistir e disse ao Senhor: o que tu queres de mim? Não posso mais, porque a obediência não quer. Se você quiser, dê luz ao confessor e então eu estou pronta para fazer o que você quiser. E eu fiquei todos os dias seguindo a obediência que não me permite compartilhar do sofrimento com Jesus. Até a manhã em que venci, senti-me livre do sofrimento, quando em um instante o Senhor veio e me puxou para Ele, de forma que eu não pude resistir a Ele. Eu perdi os meus sentidos e me encontrei junto com Ele, mas tão perto que por quanta oposição eu fizesse, não conseguia me separar de Jesus. Estando com Ele, me senti completamente aniquilada e fiquei com um certo rubor pelo esforço que eu fiz de resistir a Ele. Durante a noite eu disse: Santo cônjuge, perdoe-me. É o confessor que tanto deseja. E ele me disse: não tenhas medo. Quando é obediência, não me ofende. E ele continuou: venha, venha a mim. Hoje é ano novo. Quero te dar um presente. Apenas naquela manhã foi o primeiro dia do ano. Então ele colocou seus lábios muito puros perto dos meus e derramou um leite muito doce. Me beijou e pegou um anel de dentro do seu lado e me disse: hoje eu quero lhe mostrar o anel que preparei para você para quando nos casarmos. Então ele me disse: diga ao confessor que é minha vontade que você continue na cama. Como sinal de que sou, diga a ele que há uma guerra entre Itália e África, e se ele lhe der obediência para que você continue sofrendo, não farei nada dos dois lados. Ambos farão as pazes juntos. No próprio ato de dizer estas palavras, senti como se fosse uma roupa cercada pelo sofrimento. E não consegui me libertar. Pensei comigo mesmo: o que o confessor dirá? Mas ele não estava mais no meu poder. Aquele leite que Jesus derramou em mim produziu-me tanto amor por ele que me senti definhando e me senti tão satisfeita e nutrida que depois que o confessor chegou e voltei daquele estado de petrificação e a família me trouxe comida, me senti já tão alimentada com que a comida não era mais necessária. Mas para fazer a obediência que tanto desejava, eu tomei algumas colheradas e imediatamente fui forçada a colocar tudo de volta, mas misturado com um doce leite que Jesus me deu. E Jesus, quase brincando, me disse: não foi o que te dei o suficiente? Você ainda não está feliz? E eu corei de vergonha, mas imediatamente eu lhe disse: o que você quer de mim é obediência. Quando o confessor chegou, ele começou a se preocupar e me disse que eu era desobediente, ou até me disse: é uma doença. Se fosse uma coisa de Deus, ele teria feito você obedecer. Então, de vez de ligar para o confessor, você deve ligar para os médicos. Quando ele terminou de falar, contei tudo que o Senhor me disse, como disse acima, e ele me disse que se era verdade que havia uma guerra entre África e Itália, vamos ver se nada é feito. E então ele foi convencido a me deixar continuar sofrendo. Após cerca de 4 meses, o confessor chegou um dia e me disse que chegaram as notícias de que a guerra entre a África e a Itália, sem causar dano de ambos os lados, havia sido pacificada. Então o confessor ficou mais convencido e me deixou ficar em paz, sofrendo por Jesus. Livro do Céu, volume 1, capítulo 41. Jesus começa a preparar Luísa para o casamento místico que lhe promete. Então, meu doce Jesus não fazia nada além de me preparar para o casamento místico prometido. Ele se mostrava, estando eu naquele estado de sofrimento, quando 3, 4 vezes ao dia, de acordo com o que ele gostava, e às vezes era um continuado indo e voltando. Ele me parecia um amante que não sabe ficar sem a noiva. Assim era Jesus comigo e às vezes vinha me dizer: veja, eu te amo tanto que não sei como seria se eu não viesse. Sinto-me quase inquieto ao pensar que você está sofrendo por mim e está sozinha. Por isso,
Vim ver se você precisa de alguma coisa. E enquanto ele estava dizendo, levantou minha cabeça, colocou o braço atrás do meu pescoço e me abraçou, e enquanto ele me segurava, me beijou, e no verão, que era quente, ele soltou um suspiro refrescante, ao mesmo tempo um vento que parecia ir me levando, e então ele me perguntou: como você se sente? Se sente melhor? Eu disse a ele: seja lá o que for, tudo o que você traz é bom. Outras vezes ele veio e se me via muito fraca pelo sofrimento contínuo, especialmente se o confessor chegava só à noite, meu amante Jesus veio e me vendo naquele estado de extrema fraqueza, tanto que às vezes me sentia morrendo. Ele se aproximava de mim e da sua boca derramava um leite na minha, ou me fazia colocar minha boca ao lado da dele, e lá eu receber torrentes de doçura, prazer e fortaleza. E ele me dizia: quero ser todo seu, e também seu alimento para a alma e o corpo. Quem pode dizer o que eu experimentei, tanto na alma quanto no corpo, dessas graças que Jesus me deu? Se eu quisesse lhe contar, levaria muito tempo. Lembro-me de que às vezes, quando ele não chegava mais cedo, reclamava, dizendo: ó, santo esposo, como você me fez esperar assim tanto tempo? Eu não podia mais resistir, me sentia morrendo sem ti. E enquanto dizia isso, sentia tanta dor que estava a chorar. E ele sentia muito por mim, secando minhas lágrimas, me beijava, me abraçava e dizia: não quero que você chore. Veja, agora eu estou aqui contigo. Diga-me o que você quer. E eu dizia a ele: eu não quero nada além de vós, e então vou parar de chorar quando você me prometer não me deixar esperar mais tanto tempo assim. E ele me disse: sim, sim, eu vou te agradar. Um dia, enquanto estávamos nesse contraste e eu era tanta dor que não conseguia parar de chorar, meu bom Jesus me disse: quero te contentar em tudo, sinto-me atraído por você e que não consigo deixar de fazer o que você quer. Se até agora te tirei da vida externa e me manifestei a ti, agora quero atrair sua alma para mim, para que, aonde quer que eu vá, possamos estar juntos. Assim você poderá desfrutar e se manter mais intimamente comigo, mais do que no passado. Livro do Céu, volume 1, capítulo 42. Retrato que Luísa faz da beleza divina da mais santa humanidade, Jesus como lhe parece. Certa manhã, não me lembro muito bem, acho que fazia 3 meses desde que continuava na cama. Enquanto eu estava no meu estado habitual, meu doce Jesus me veio com uma aparência muito agradável. Desde tenra idade, aos 18 anos. Oh, que lindo! Com seus cabelos dourados e todo enrolado, parecia que ele acorrentava os pensamentos, afetos e corações. Sua testa era serena e espaçosa, que ele podia ver de dentro de um cristal. O interior de sua mente, descobrindo ali sua infinita sabedoria em sua paz imperturbável. Oh, como eu senti minha mente clara, meu coração. De fato, minhas próprias paixões diante de Jesus pousam e não se atrevem a me dar o menor aborrecimento. Eu acredito, não sei se estou errada, que não se pode ver esse Jesus tão bonito se não estiver na mais profunda calma. Tanto que o menor suspiro da ferida impede que alguém receba uma visão tão bonita. Assim, apenas ver a serenidade de sua adorável testa é tanta infusão de paz que se recebe no nosso interior que acredito que não há desastre e guerra mais orgulhosa que resista a se manter. Ó meu todo belo Jesus, se por alguns momentos que tu se manifesta nesta vida comunica tanta paz, para que por ti possam sofrer os martírios mais dolorosos, as dores mais humilhantes, na mais perfeita tranquilidade. Me parece uma mistura de paz e de dor esta vida. Então, o que será no céu? Oh, como são lindos seus olhos tão puros, brilhando como a luz. Não é como a luz do sol, que olhando para ele ofende a nossa visão. Em Jesus tudo é leve. Pode-se fixar muito bem o olhar e apenas olhando para o interior da pupila, de cor azul escuro. Ou quantas coisas ela me revela, a beleza dos olhos é tão grande que o único olhar dele é suficiente para me fazer sair de mim mesma e me fazer correr atrás dele de maneiras a pular entre as montanhas, pela terra e pelo céu. Apenas um olhar de Jesus é suficiente para me transformar nele e sentir
sentir um descanso divino em mim. Quem pode então dizer a beleza do seu adorável rosto? Sua pele branca parece ser a mais bonita. Em suas bochechas roxas, a grandeza de sua pessoa é revelada, com um aspecto mais majestoso no divino, que inspira medo e reverência. E juntos lhe dão tanta confiança que, quanto a mim, nunca encontrei alguém que me desse pelo menos uma sombra de confiança que meu querido Jesus dá. Nem os pais, nem os confessores, nem as irmãs, assim, aquela santa face, embora seja tão majestosa, é tão adorável, e essa amabilidade o atrai tanto, para que a alma não tenha a menor dúvida de ser aceita por ele. Mas, por mais feia e pecadora que tenha sido vista, belo também é o nariz, que desce até um ponto muito fino, proporcional ao seu rosto mais sagrado. Sua boca é bonita, pequena, mas extremamente bonita, os lábios muito finos, na cor escarlate. Enquanto fala, contém tanta graça que é impossível ser capaz de dizê-lo. É doce a voz do meu Jesus, é doce, é harmoniosa. Enquanto ele fala, sai da boca um perfume que não parece ser encontrado na terra. Está penetrando de tal maneira que penetra em tudo, sente-se descendo na audição para o coração, e ó, quantos efeitos ela produz. Mas quem pode dizer tudo? Então é tão agradável que eu acredito que nenhum outro prazer pode ser encontrado, tanto quanto pode ser encontrado em uma palavra de Jesus. A voz do meu Jesus é muito poderosa, é operativa, e já no mesmo ato que fala, opera o que diz. Assim, sua boca é linda, mas mostra mais sua beleza, sua bela graça no ato de falar. Enquanto se vê naqueles dentes tão claros e bem ajustados, e sai dali um sopro de amor que queima, ilumina e consome o coração. Suas mãos tão lindas, macias, brancas, muito delicadas, com aqueles dedos feitos como que artificialmente, e ele as move com tanta maestria, que é um encantamento. Como vós é lindo, lindo és, meu Jesus. O que eu disse não é nada perto da sua beleza, na verdade. Parece-me que eu disse tudo errado, mas o que você quer de mim, perdoe-me. É a obediência que tanto deseja de mim. Eu não ousaria mencioná-lo, conhecendo minha insuficiência. Livro do Céu, volume 1, capítulo 43, Serva de Deus, Luísa Picarreta. Pela primeira vez, a alma deixa o corpo irresistivelmente atraída por Jesus. Sofrimentos que Jesus comunica à alma neste estado. Agora, enquanto eu via Jesus no aspecto já dito, da boca dele, ele me enviou uma respiração que investiu toda a minha alma. E me pareceu que Jesus estava me puxando com essa respiração atrás dele, e comecei a sentir minha alma saindo do meu corpo. Podia senti-la saindo de todos os lados, da cabeça, das mãos e dos pés, sendo a primeira vez que isso me aconteceu. Dentro de mim comecei a dizer: agora eu morro, o Senhor veio me levar. Quando me vi saindo do corpo, a alma possuía a mesma sensação do corpo, com essa diferença que o corpo contém carne, nervos e ossos, a alma não. É um corpo de luz, portanto senti um medo, mas Jesus continuou a me enviar esse fôlego e me disse: se tanto te machuca ser privada de mim, agora vem comigo, porque quero consolá-la. Então Jesus partiu e eu levei meus seguidores para ele. Nós andamos pelo céu o tempo todo. Que belo foi andar com Jesus junto. Agora eu descansei minha cabeça em seu ombro, e com um braço atrás dos meus ombros e outra mão na minha mão, agora estava Jesus encostado em mim. Quando chegamos a certos lugares onde a iniquidade mais inundou, como meu bom Jesus sofreu. Vi mais claramente os sofrimentos de seu adorável coração. Quase que o vi desmaiar. Eu disse a ele: apoie-se em mim e faça-me parte das suas dores, pois que somente me leve e ver você sofrer. Jesus me disse: minha amada, ajude-me, não posso mais. E como ele disse isso, ele se aproximou seus lábios nos meus e derramou tanta amargura que senti dores mortais quando senti aquele licor amargo entrar em mim. Eu senti entrando como tantas facas, ferrões, flechas que me penetravam. Em resumo, em todos os meus membros foi formado um tormento atroz. E devolvendo a alma ao corpo, esses sofrimentos participaram do corpo. Quem pode dizer as penalidades? O próprio Jesus que testemunhou, porque os outros não conseguiram mitigar minhas dores, estando eu naquele estado de perda dos sentidos. E ele esperava quando o confessor estava presente, porque mesmo a obediência eles mitigavam. Portanto, somente Jesus poderia me ajudar
quando viu que a natureza não podia mais fazê-lo e que alcançou seus extremos, que não me deixariam dar o último suspiro. Oh, quantas vezes a morte me zombou, mas chegará o dia em que eu zombarei dela. Então Jesus veio, me abraçou, me aproximou do seu coração e, ó, como eu senti minha vida voltar. Então de seus lábios ele derramou um licor doce e assim as dores foram atenuadas. Livro do Céu, volume 1, capítulo 44. Participação que Jesus comunica a Luísa de sua amargura e tristeza indizíveis pelas diferentes espécies de pecados com as quais ele se sente ofendido. Outras vezes, enquanto ele me falava, se virando havia pecados de blasfêmia contra a caridade e outros. Ele derramava aquela amargura venenosa. Se então eram pecados de desonestidade, ele derramou um pouco de podridão fedorenta. E quando voltei a mim, senti-o tão bem que fedia, e tanto fedor que tocava o meu estômago e me senti mais fraca. E algumas vezes, pegando a comida e depois, quando vomitei, senti a podridão misturada com a comida que saía da minha boca. Às vezes, então, ele me levava às igrejas, e mesmo ali, meu bom Jesus, ele também era ofendido. Oh, como aquelas obras santas, sim, mas intensamente realizadas, com preces vazias de espírito interior, apenas aparentes como piedosas, e apenas pareciam fazer mais mal a Jesus do que honrá-lo. Assim, esse coração santo, puro e reto, não poderia receber tão mal as obras. Oh, quantas vezes ele reclamou dizendo: filha, mesmo das pessoas que se dizem ser devotas, veja quantas ofensas me fazem, mesmo nos lugares mais sagrados, no modo de receber até mesmo os sacramentos. Em vez de sair purificados, elas saem mais manchadas. Ah, sim, quanta dor foi ver Jesus olhar essas pessoas que se comunicavam com sacrilégio, sacerdotes que celebravam o santo sacrifício da missa em pecado mortal, por hábito, e alguns um horror dizer, por interesse. Oh, quantas vezes meu Jesus me mostrou essas cenas dolorosas. Quantas vezes, enquanto o padre celebrava o mistério sacrossanto, é Jesus forçado a ir para lá, porque é chamado pelo poder sacerdotal. Em suas mãos se podia ver aquelas mãos que vazavam, pois, sangue, como que apodrecendo ou manchadas de lama. Oh, quão compassivo era então o estado de Jesus, tão santo, tão puro naquelas mãos que eram horríveis, apenas ao olhá-las. Ele parecia querer escapar do meio daquelas mãos, mas era forçado a ficar lá até que as espécies de pão e de vinho fossem consumidas. Às vezes, enquanto permanecia lá com o padre, ele se apressava no meu tempo e tudo se queixava, e antes que eu dissesse, ele mesmo me dizia: filha, deixe-me derramar em vós, pois não posso mais aguentar. Tenha compaixão pelo meu estado, que é muito doloroso. Tenha paciência, sofremos juntos. E enquanto ele dizia isso, derramava da boca dele na minha, mas quem pode dizer o que ele estava me passando? Parecia um veneno amargo, uma podridão fétida, misturada com uma comida forte, doentia, nauseante, que às vezes não se diluía ao mastigar. Então, quem pode dizer os sofrimentos que esse derramamento de dores de Jesus produzia? Se ele próprio não tivesse me apoiado, eu certamente seria vítima. Todavia, para mim não era a menor parte. Que será de Jesus que continha tanto disso? Oh, quão ruim é o pecado! Ai, Senhor, faça saber a todos para que todos possam escapar deste monstro terrível. Livro do Céu, volume 1, capítulo 45. Participação que Jesus dá a Luísa de sua doçura inefável, fazendo-a assistir a cenas muito consoladoras dos sacramentos, mistérios sendo realizados na nossa religião. Mas enquanto eu via essas cenas tão dolorosas, ele também me mostrou outras vezes cenas consoladoras e belas que me cativavam. E isso era ver bons e santos sacerdotes que celebravam os mistérios sagrados. Ó Deus, quão alto é o seu ministério! Quão bonito era ver o sacerdote que celebra a missa e Jesus se transformar nele. Parecia que não era o padre, mas era o próprio Jesus quem fazia a celebração do sacrifício divino, pois às vezes ele fazia o padre desaparecer e somente ele celebrava a missa e eu o ouvia.
Oh, como foi emocionante ver Jesus recitar aquelas orações, fazer todas aquelas cerimônias e movimentos que o sacerdote faz. Quem pode dizer e quão consolador eu estava ao ver essas missas junto com Jesus? Quantas graças eu recebi, quantas luzes, quantas coisas eu entendi, mas como são coisas do passado, eu não me lembro delas com tanta clareza. Então passo em silêncio, mas enquanto eu digo isso, Jesus no meu interior se mudou e me chamou, e não quer que eu faça isso. Bem, sim, Jesus, eu vou te satisfazer. Ó doce amor, direi algumas poucas coisas, mas me dê sua graça para poder manifestá-las, porque de mim não ousaria colocar palavras em ministérios tão profundos e sublimes. Agora, enquanto eu via Jesus ou o sacerdote que celebrava o sacrifício divino, Jesus me fez entender que na missa existe todo um contexto da nossa religião sagrada. Assim, a missa nos conta tudo e nos fala sobre tudo. A missa nos lembra nossa redenção, fala conosco a parte das dores que Jesus sofreu por nós. E ela ainda nos manifesta o imenso amor de Jesus porque não estava contente em morrer da cruz, mas queria continuar o estado de vítima na Santa Eucaristia. A missa também nos diz que nossos corpos destruídos, incinerados pela morte, subirão no dia do julgamento, juntamente com Cristo, para uma vida imortal e gloriosa. Jesus me fez entender que a coisa mais consoladora para um cristão é os mistérios mais altos e sublimes da nossa religião sagrada são Jesus no sacramento e a ressurreição de nossos corpos para a glória. São mistérios profundos que entenderemos apenas além das estrelas. Mas Jesus no sacramento faz isso quase com um toque da mão de várias maneiras. Primeiro, sua ressurreição, de acordo com um estado de aniquilação sobre essas espécies. Mas também é certo que Jesus está vivo e verdadeiro. Então, tendo consumido essas espécies, sua presença real não existe mais. Em seguida, consagrou essas espécies novamente, vem para comprar seu status de sacramento. Assim, Jesus no sacramento nos lembra a ressurreição de nossos corpos para a glória. Como Jesus, ao cessar seu estado sacramental, ele reside no seio de Deus, seu Pai. Então, nós, cessando nossa vida, nossas almas vão morar no céu, no seio de Deus, e nossos corpos permanecem consumidos, para que possamos dizer que eles não existirão mais, mas com um prodígio da onipotência de Deus, nosso corpo assumirá nova vida e unirá um dia novamente a alma e sempre desfrutar a felicidade eterna. Podemos dar algo mais consolador para um coração humano que não apenas a alma, mas também o corpo deve absorver o conteúdo eterno? Parece-me que naquele dia, grande dia acontecerá, como quando o céu estiver estrelado e o sol surgir. Que acontecerá? O sol absorverá as estrelas com uma imensa luz e as fará desaparecer, mas elas ainda existirão. O sol é a imagem de Deus e todas as almas abençoadas são as estrelas. Deus, com sua imensa luz, nos absorverá a todos para que existamos nele e nademos no imenso mar que ele é. Oh, quantas coisas nos diz Jesus no sacramento. Mas quem pode contar tudo? Realmente, eu demoraria muito se o Senhor me permitisse ter outra chance de dizer outra coisa.